Olá, pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um Mensagem de Luz. Eu sou Cris Bonato, estou aqui mais um domingo gravando esse conteúdo aqui. Todo domingo, assumindo esse compromisso de estar aqui com vocês. Hoje, Curitiba fria, olha, cinza, não sei se dá para ver lá fora ainda. Cinza, fria, tô de touca aqui, um ventão. E o que acontece? Tô gravando dentro do carro, isso mesmo, já perceberam, né? Hoje teve um pequeno acidente ali, né? Um carro bateu num poste aqui perto de casa e a gente tava com luz normalmente, mas a gente deu uma saidinha quando a gente chegou, tão trocando ali parte de fiação e tudo mais, e aí tá toda a rua aqui, o bairro, né? Uma parte do bairro sem luz e a minha casa também tá sem luz. Daí eu cheguei e falei, bom, não sei que horas que vai voltar a luz, né? Ainda tá dia, mas tô aqui com a iluminação do carro acesa para conseguir gravar antes que escureça, né? Então, garantir o vídeo no domingo, que essa é a meta, gravar todo domingo. E então, meu braço tá doendo, vou tentar apoiar aqui, ficar num ângulo melhor, que a luz não fique tão ruim. Ai. Mas vamos lá, né? Inferno astral, né? Já semana passada já falamos um pouco sobre isso. Não tem sido dias muito fáceis, gente. Não, olha, deixa eu contar como o bagulho é louco. Mas que a gente tem que buscar, né? Fazer o nosso melhor com aquilo que a gente pode, dentro daquilo que a gente consegue. Sempre lembrando que a gente oscila e oscila muito, mas que a gente tem que perseverar, a gente tem que fazer, a gente tem que ir atrás, não podemos nos entregar, né? Então, uma semana aí movimentada, mas eu tenho comemorado as minhas conquistas, tenho comemorado as vitórias em meio às dificuldades, aos desafios, e todo mundo pode, né, embarcar nessa busca pelo autoconhecimento, em se melhorar, né? Então a vida é sobre isso, sobre a gente se melhorar, sobre a gente buscar, sobre a gente viver intensamente cada dia de uma vez, sem negligenciar o nosso futuro, mas também pensando que a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente não sabe se a gente vai estar aqui, a gente não sabe se as pessoas que a gente ama estarão com a gente amanhã. Então é muito importante a gente saber desfrutar da companhia das pessoas, sabe? Viver o presente, já falei isso aqui no canal, esquecer um pouco, deixar de lado as redes sociais, o mundo online, né? E viver o nosso presente, viver o nosso mundo real. Então isso é muito, muito bom, né? Então, um vídeo mais curto hoje, porque realmente meu braço tá doendo aqui já, não é uma posição muito confortável. Mas a minha mensagem é essa, sabe? Que eu tenho aprendido nesse período de autoconhecimento, principalmente nesse um ano, né? Que a minha vida deu uma mudada, assim, grandiosa demais. E que eu tenho visto, assim, como eu não percebia as coisas antes. Que eu não percebia, sabe? E agora eu vivo melhor, sabe? Eu vivo melhor com menos, assim, financeiramente falando. E eu aproveito melhor a vida. Eu valorizo muito mais as coisas. Eu sou muito mais grata. Eu vivo as coisas de uma forma muito mais leve. Isso foi um exercício diário que eu fui aprendendo a praticar, porque eu sou virginiana com acidente de leão e eu tenho um peso nas costas, uma obrigação das coisas, e não é fácil para mim que as coisas sejam leves, não é. E então eu tenho um senso de responsabilidade muito grande, de entrega, e me cobro muito, me cobrava muito, ainda me cobro, mas diminui bastante isso. Então eu comemoro mesmo, sabe? E o que eu posso dizer é que vale muito a pena. Vale muito a pena a gente embarcar nessa jornada de se autoconhecer, de amplitude de consciência,
de se dedicar pra gente e pras pessoas que a gente ama e buscar ser melhor, sabe? Quando eu vi que era algo assim muito difícil, vou citar aqui um exemplo, a relação com meu filho, tava numa fase muito difícil, o que eu fazia? Eu falava, olha, então hoje eu vou ficar com meu filho, vou levar, sei lá, ele no dentista. Eu vou ficar bem com ele nessas próximas 2 horas que a gente vai ficar juntos, 2 horas e meia. Então eu vou fazer o meu máximo para me controlar, para não perder a paciência, para essas 2 horas e meia serem legais. E aí eu fazia essas pequenas metas, sabe? Aí nessas pequenas metas, então eu falava, ó, esse tempo que eu fico com ele, então eu vou me controlar. Nem sempre dava certo. Às vezes era os primeiros 15 minutos eu já ficava estressada, já me dava dor de cabeça, eu já ficava emputecida, como eu falo. E não dava certo. Mas foi com o tempo, foi praticando, fazendo a hora master, me dedicando, me policiando muito, vendo todos os gatilhos que a situação despertava em mim. E eu fui, aos pouquinhos, melhorando. E eu tô muito feliz. E toda vez que eu passo ali 1 dia, 2 com meu filho, e a gente tá bem, quando a gente se encontra tá bem, a gente conversa, e é legal, a gente se diverte, eu fico feliz, eu sinto gratidão, muita gratidão. E eu penso, olha, tá melhorando, né? Um passinho de cada vez. Então, eu sei que as mães, né? Nós mães nos culpamos muito e pensamos muito nos filhos, nas dificuldades que os filhos têm, em como é difícil viver a nossa maternidade, em como a gente gostaria de ser mães melhores, talvez, ou a gente queria ser uma mãe diferente do que a gente é hoje, né? Mas essa relação também depende de como o nosso filho é, do que o nosso filho exige da gente, né? Quem tem mais de um filho também sofre com isso também, porque, né, cada filho exige uma coisa diferente, cada filho é uma alma diferente. E como eu li esses dias, né, na verdade, vi num vídeo e acabei anotando, né? Os filhos, eles não vêm para completar a nossa alegria. Eles vêm para despertar a nossa missão, despertar a nossa verdade. Então é muita missão, é muito resgate espiritual, é muito desafio. E a gente tem que saber lidar com isso e perseverar muito para dar o nosso melhor. Sem esquecer da gente, sem esquecer que a gente também é ser humano, que a gente também tem dores, que a gente também precisa ser amado, que a gente precisa ser cuidado, que a gente precisa de um tempo pra gente que não tem nada de errado. E a gente ter esse tempo pra gente. Então, é isso, meu povo. Um vídeo mais curto hoje, né? Acabei abordando aí a maternidade como um tema aí, mas é porque essa questão com meu filho mexe muito comigo. E foi motivo de muita insônia minha, muitas vezes, de muito choro. E hoje eu fico feliz em poder estar construindo uma relação boa com meu pré-adolescente e poder ensinar coisas legais para ele. E isso, como mãe, deixa meu coração quentinho, me alivia bastante. Isso é possível por conta de todos os caminhos que eu escolhi com relação ao autoconhecimento, a leituras, a cursos, a vídeos, podcasts, a Aura Master, né, que eu sempre falo aqui no canal. Então, a gente está num eterno aprendizado e buscando evoluir todos os dias. Lembre-se, a evolução, né, a nossa missão, eu, nós e eles, que é fundamental, que é isso, é a base da nossa existência aqui nesse plano terrestre, nessa escola, nesse planeta escola que é a Terra. E que a gente possa buscar isso com sabedoria, com discernimento, com muito amor, porque o amor é a energia master de todas. E o amor cura, sim. O amor tem um poder imenso. Então que a gente possa exercitar esse amor, tá bom? Um beijo e até semana que vem.